Aí, dela. Bom, gente, então vamos finalizar, né? Mais um pouco, porque a matéria é logo mais robusta, para ser logo de cara vendedores. Mas é grande, hein? É grande, é a maior que tem. Calma, as outras são menorzinhas, eu fui dosando para ninguém se assustar. Muito grande. Então vamos lá, gente. Então hoje a gente vai falar essencialmente das neoplasias malignas que envolvem as vias biliares, né? Então a gente tem que relembrar aquela parte da anatomia, que a gente tem as vias biliares intrahepáticas, a gente tem as vias biliares extrahepáticas, no qual a gente sempre lembra da vesícula biliar, mas é o conjunto dos ductos que ficam para fora do fígado. Então é o hepático comum, é o cístico, é o ducto colédoco, e todo esse circuito pode apresentar neoplasia maligna, tá? Inclusive a própria vesícula biliar, que é o tumor que a gente já começa discutindo. Graças a Deus ele é raro, porque ele é extremamente letal. Geralmente, né, ele tem um início insidioso, e como a gente configura a ultrassonografia como o principal método, né, de imagem para ver patologias desse órgão, muitas das vezes ele não consegue, né, dependendo do radiologista, ver que aquilo ali às vezes é uma massa e não uma vesícula com cálculo. Então, né, até mesmo a gente como médico acaba não ajudando no diagnóstico mais precoce. Existem, né, alguns fatores de risco que a gente vai discutir. Então, vai se originar dos ductos biliares, assim como os colangiocarcinomas, que são todos os outros tumores malignos que não envolvem a vesícula biliar. A incidência vai aumentar conforme a pessoa envelhece. E da epidemiologia, a gente tem as mulheres da raça branca como as mais acometidas com câncer de vesícula biliar. Bom, então, desses fatores de risco, o que a gente entende é que parte da inflamação crônica, que vai ser um ponto-chave, mas isso não tem um estudo robusto que vai me falar com certeza que é realmente inflamação crônica que vai fazer, né, aquele disparo, né, de metaplasia, displasia de baixo grau, alto grau, né, carcinoma in situ e carcinoma invasor. Dentro dessa inflamação crônica, a gente tem a colelitíase. Então, colelitíase, a gente aprendeu que a presença de cálculo é em qualquer parte da via biliar. Esse risco ele é variado de acordo com a literatura, ele pode chegar até 3%. Então, quem tem cálculo de vesícula biliar pode ter uma chance de ter câncer. Mas quais são as condições que vão propiciar isso? O tempo da doença, 40 anos, e pasmem, eu já encontrei muito paciente que já sabia que tinha cálculo na vesícula nesse tempo e não quis operar, tá? Eu falo até mesmo aqui de Bom Jesus, que tem um sistema de saúde muito fácil para a pessoa se tratar, né? Uma cidade menor, é um hospital que é porta aberta. Então, basicamente, não tem desculpa. Diferente, por exemplo, né, lá de Campos, que é um sistema de saúde falido, que as pessoas realmente não conseguem se consultar com o cirurgião. Então, realmente tem muito disso. A pessoa sabe que tem, ou ela não consegue se tratar, ou ela tem medo de se tratar. Mas junto com esse tempão de doença, a gente tem a questão do tamanho dos cálculos. A grande maioria das pessoas tem os cálculos pequenos, mas aquele que tem cálculos maiores que 3 centímetros e múltiplos, eles acabam lesando mais a mucosa da vesícula biliar. Então imagina isso batendo naquela mucosa durante 40 anos. Vai chegar uma hora que a replicação celular ela vai se tornar anômala, tá? Aqui, conversamos no finalzinho da aula passada, a vesícula porcelana. Então o que é isso? É uma calcificação intramural, ou seja, né, da parede da mesma, devido à policistopatia crônica. Então, é o perfil desse pessoal aqui de cima. Já tem mais de décadas que tem cálculo dentro da vesícula, finge que aquilo ali não está acontecendo, e a parede, ela sofreu tanto processo inflamatório que ela fica igual mesmo uma cartilagem. E ela diminui o tamanho, que aí a gente dá até o nome de esclera atrófica. Bom, aqui tem a questão também dos pólipos. O que a gente aprendeu semana passada? Naqueles que são maiores que 2 centímetros, a
chega próximo a 100. E aqueles pólipos que ficam entre 1 e 2 centímetros, olha só, pessoal, pode chegar a ser maligno até 77% dos casos. Então, é um perfil de paciente que você tem que acompanhar de pertinho. Não é um paciente que vai sumir do seu consultório. No mínimo, 6 em 6 meses ele tem que aparecer com uma ultrassonografia de abdômen total, de preferência com o mesmo radiologista. Isso também é muito difícil para a gente, principalmente em rede SUS, que a pessoa vai fazer ultrassom onde a clínica de radiologia está aceitando SUS. Então, como não é o mesmo radiologista, então ele pode colocar, eu posso ter diversas ultrassonografias de tamanho diferente, inclusive até algumas falando que não existe pólipo nenhum. Então, isso acaba dificultando para a gente. Na dúvida, a gente acaba fazendo a colecistectomia por causa desse risco aqui, tá? As características desses pólipos que já me sugerem uma malignidade. Não são pólipos sésseis, ou seja, eles são mais achatadinhos, com uma base mais larga, únicos, largos e hipoecogênicos lá na ultrassonografia. Ou seja, ele não vai produzir aquele jato de sombra acústica posterior, que é característico de um cálculo. E por ser hipoecogênico, que a gente faz a diferenciação do cálculo, que é o contrário dele, é hiperecogênico. Então, o pólipo, ele vai se parecer com o cálculo, só que quando joga o transdutor, não tem sombra. Você vai ver os outros órgãos que estão ali embaixo. Então, a colecistectomia, ela vai estar indicada nos pólipos maiores que 1 centímetro, assim como nos pólipos sintomáticos de qualquer tamanho, nos pólipos que são associados à colelitise e nos pacientes que têm pólipos e têm mais de 60 anos de idade. Então, isso já ajuda a nortear. Ah, professora, por que não é só com 2 centímetros? Pelo que eu expus. Depende do radiologista. Os radiologistas estão cada dia mais doidos da cabeça. Então, pelo sim, pelo não, a gente retira essa vesícula, espera o laudo histopatológico para saber se de fato era um pólipo maligno ou se era um pólipo de colesterol, que acaba sendo até mais frequente. Para pensar, né, em doença maligna de vias biliares, a gente tem essas condições aqui, que são os cistos biliares congênitos, que são muito comuns, o próprio nome já está falando, né? A pessoa já nasce com uma anomalia de via biliar, que faz com que aquela mucosa não seja 100% certinha, e ao longo do tempo aquilo vai evoluindo para câncer. Então, na histologia, 90% são adenocarcinomas, podem ser representados por esses 2 subtipos aqui, e 60% deles são localizados no fundo da vesícula, ou seja, naquela partezinha lá de cima. Isso ajuda um pouco, porque aqueles tumores que são mais localizados em fundíbulo e no ducto cístico, a gente acaba tendo que fazer uma cirurgia maior. E às vezes a reconstrução de bílio digestivo vai ser um pouco mais difícil quando é ali perto daquele íolo. A gente tem vários outros tipos histológicos que são bem menos frequentes, são mais raros, mas a grande maioria é o adenocarcinoma, que é um câncer, né, que a gente sabe de matriz epidêmica, que ele é bastante agressivo. Então, o quadro clínico, infelizmente, ele é letal, porque ele é normalmente diagnosticado em estádios mais avançados, então vai dificultar o tratamento com intuito curativo, sendo assim o prognóstico vai ser desfavorável. Os sintomas, eles podem parecer muito com uma crise de policistite aguda, mas muitas das vezes vai fazer ultrassom, não tem cálculo, deixa esse paciente para lá. E até mesmo a policistopatia crônica. Então a gente tem, né, que investigar principalmente paciente que tem essas dores recorrentes. Com a doença mais avançada, a gente já tem aquele perfil que a gente não gosta de diagnosticar. Então, paciente com uma perda ponderal importante, com adinamia, caquexia, icterícia, tumoração palpável, ali a nível do ponto cístico, né? A gente pode até lembrar daquele famoso sinal de Courvoisier, hemorragia digestiva, que o tumor começa a sangrar, então ele passa ali pelos ductos, ele acaba chegando na porção do adenal, então a pessoa pode ter ou uma hematênese, ou umas fezes com hematoquesia, obstrução intestinal, por causa da interface da vesícula biliar com o cólon transverso,
e a ascite, que aí a gente já considera o estadiamento 4, né? Ou seja, já tem doença avançada à distância. E nesse caso vai ser no peritônio parietal. Aqui a gente tem 3 situações que a gente pode diagnosticar o câncer de vesícula biliar. Então a gente tem a suspeita clínica, decorrente dos sintomas apresentados pelo paciente, mulher, idosa, tem perda ponderal ou caquexia, muitas vezes também tem uma história familiar ligada, tá? Isso é muito importante. Pessoas que têm histórico na família de câncer de vias biliares, tem que fazer um rastreio mais pertinho. Ah, mas não está com o protocolo do Ministério da Saúde. Mas, gente, vamos pensar, né? Não está no protocolo, mas não dá bobeira com um paciente desse, não. Podemos diagnosticar em achados em exames de imagem solicitados por outros motivos. Isso aqui é clássico. A pessoa está com uma dor abdominal qualquer. Primeira coisa, ultrassonografia de abdômen total. Lá pelas tantas, a gente vê que a vesícula tem um pólipo. E aí esse pólipo é único, 2 centímetros, não tem cálculo. E aí a gente acaba fazendo uma descoberta incidental. Então é o famoso incidentaloma. Pode ser no transoperatório de colecistectomia por suposta doença benigna, tá? Já vi isso acontecer quando eu era residente. O que acontece? O paciente tem um diagnóstico de cálculo. Por isso que é importante, quando os senhores estiverem lá no ambulatório, vocês olharem também a imagem. Porque muitas das vezes está laudado com colecistolitíase, mas você vê certinho que não tem sombra acústica posterior. E tem um troço dentro da vesícula, né? Então lá no meio do intraoperatório, você botou a cara para o gol da vesícula e ela está uma massa só. Então nesse caso a gente vai colher uma parte dessa massa, né? A gente vai abortar a ideia da colecistectomia e a gente vai esperar o laudo do histopatológico para dar seguimento ao estadiamento. E por fim, isso aqui, gente, acaba sendo extremamente frequente. É aquele paciente que tem cálculo da vesícula biliar, tudo certinho, foi operado, e lá no histopatológico, quando ele volta no retorno, tem falando que no meio da vesícula tinha uma ilha de adenocarcinoma. E aí é aquele pânico, mas te dá um certo alívio, porque dependendo da extensão que está desse adenocarcinoma, essa colecistectomia já foi curativa. E aí o que você faz? Pede os exames de estadiamento e você refere para oncologia. Geralmente não precisa fazer tratamento radioquimioterápico, mas esse paciente ele precisa ir para oncologia para fazer o segmento em 5 anos. Mesmo ele já tendo sido curado, né? Porque é extremamente letal e, né, faz uma metástase muito rápida também. Então, quando a gente fala dos exames complementares, né, sobre o estadiamento, o que a gente pode ver na ultrassonografia? Apesar de ser operador dependente, vemos uma tumoração heterogênea, substituindo a luz da vesícula, parede irregular e espessada, uma massa polipóide projetando-se para a luz. É um método muito bom para a gente ver a doença no local, mas se for para a extensão ali adjacente e à distância, já não é um método de imagem bacana. Aí a gente tem as tomografias, né, abdômen superior e pelvis com contraste. Então a gente vê a extensão local, presença de linfonodomegalia, invasão dos órgãos que estão pertinho e a presença ou ausência da metástase à distância. A ressonância é muito útil nessa parte, né, hepatobiliar, que a gente pode fazer a caracterização. Se eu estou diante de algo que é benigno ou maligno, então tem as densidades, né, se for um pólipo de colesterol ou um pólipo de matriz, né, maligna, caracteriza a extensão da doença, particularmente a invasão do ligamento hepatoduodenal, a veia porta e a artéria hepática. Que aí, pessoal, já é uma doença extremamente invasiva, não tem como a gente tirar a nossa veia porta e substituir por outra. Então, a gente vai ter que usar alguns métodos de cirurgia paliativa para a gente aumentar a qualidade desse paciente. Além disso, a gente tem o PET-TC, que é um exame obrigatório para as pessoas
ver a extensão da doença à distância, outras sedes dentro do corpo que podem estar acometidos. E a gente tem também a ultrassonografia endoscópica. Isso aqui, né, vai ser mais válido, por exemplo, para tumores de colétron, que o sonar consegue alcançar até a segunda porção do adenal, e a gente consegue ver grau de extensão do tumor, presença de linfonodomegalia. Se essas estão pertinho, a gente consegue até fazer uma punção para a gente colher alguma coisa para biópsia. Então, o estadiamento, né, é tudo isso que foi, né, falado, além de uma boa história e exame físico. Então, as tomografias, né, elas acabam sendo os principais exames de imagem para a gente ver a doença avançada, metástase à distância. Tem a questão aqui desses 3 últimos exames que eu acabei de citar para os senhores. Dos exames laboratoriais, pessoal, o que a gente vai investigar? Além do hemograma, de uma creatinina, do coagulograma, visando até ao pré-operatório, a gente vai pedir também isso aqui. Prova de função hepática, as bilirrubinas, a amilase, ou seja, todos os marcadores hepatobiliares. Por quê? Eu preciso saber como é que está. Às vezes é um fígado que já está em insuficiência, que foi invadido pelo câncer de vesícula. Se esse paciente tem performance status para conseguir passar por uma cirurgia de grande porte. Porque geralmente quando eu falo de vias biliares, eu estou falando de uma coisa gigante de cirurgia. Então o paciente tem que ter um mínimo de saúde para aguentar aquilo ali que a gente vai ofertar. Aqui a gente tem esses 2 marcadores aqui, que é o CEA e o CA19.9. Existem outros marcadores tumorais que também podem ser usados, mas lembrando que esses 2 aqui, eles não são específicos para câncer de vesícula biliar. Então, eles podem estar aumentados ou não. Laparoscopia, né, gente, diagnóstica, ela faz parte também de estadiamento, porque ela vai ver o grau de extensão da doença, principalmente a doença peritoneal. Porque, como eu comentei, a questão da tomografia é muito boa para ver a extensão do tumor, se ele está invadindo alguma coisa, só que não vê doença peritoneal, não vê carcinomatose peritoneal. Diferente da laparoscopia, que eu consigo ver essa doença e até mesmo colher uma amostra para a gente mandar para o histopatológico. Por quê? Se tiver doença peritoneal, já é estadiamento 4, que já é tratamento paliativo. E isso, gente, vai evitar uma laparotomia desnecessária desse paciente, né, que sempre vai ser mais mórbida do que uma técnica minimamente invasiva. Então, isso aqui, né, gente, não é para vocês decorarem, é para vocês entenderem. Então, aqui do tumor primário, T4 sempre vai invadir além. Então, nesse caso da vesícula biliar, vai invadir a veia porta principal e a artéria hepática, e vai invadir 2 ou mais órgãos. Os linfonodos, né? Geralmente N2 são para linfonodos à distância, que são acometidos, e o M é mais facinho, em qualquer situação é presença ou ausência de metástase. Então a gente vai montando esse estadiamento e tem aqui os 4 estadiamentos principais. O 0, geralmente é aquele câncer localizado, então seria aquela situação que a pessoa foi operada de cálculo e lá no pós-operatório descobriu que no meio tinha um câncer, então seria o estadiamento 0. O estadiamento 1 para 4 já é um câncer mais invasor, sendo que o estadiamento 4 sempre vai ser aquele com a presença de metástase à distância. Então a gente já não pode ofertar tratamento curativo. Aqui, pessoal, né, a gente tem uma imagem tomográfica e uma imagem de ressonância nuclear magnética. Só para vocês verem, né, a questão da diferenciação. Então, a gente tem aqui a coluna vertebral, do lado nós temos os 2 rins. E olha isso aqui, gente, é uma massa de vesícula biliar. Tem até uma calcificação por dentro. Então, geralmente, isso aqui deve ter evoluído de uma vesícula em porcelana, aquele paciente que tem 40 anos de doença e deixou para trás. O fígado, gente, é isso aqui, ó. O fígado está sendo amassado pelo tamanho do câncer de vesícula biliar. Então, aqui vai ser complicado, porque quase não tem fígado para sobrar e muitas das vezes, dependendo do tamanho, a gente vai tirar a vesícula e parte do fígado. A gente faz uma hepatectomia ali ao redor do leito hepático. E se o fígado já está quase todo rechaçado, a gente tem que ter um
pouco de fígado remanescente para trás. Aqui. Mas esse tumor está na vesícula. Está na vesícula. A vesícula que cresceu. A vesícula que cresceu. Ficou uma massa. Está quase tamanho de fígado. Não, com certeza isso aqui já é invasão de fígado já. Então vai ter que associar a hepatectomia. Então vai ser mais difícil. Aqui, pessoal, a gente tem uma vesícula, isso é uma imagem de ressonância. A vesícula não é para aparecer assim na ressonância, ela está toda preenchida por uma massa. Então não é cálculo não, aquilo ali é massa. Então já é um carcinoma invasor. Você olha para aquilo ali, é direto para a cirurgia hepatobiliar. Bom, então sobre o tratamento, a cirurgia, né, como todos os outros cânceres do trato gastrointestinal, é a única com potencial de cura. Então o nosso padrão ouro é o que a gente chama de colecistectomia radical. A gente tira a vesícula e até no máximo 2 centímetros de fígado. Então a gente vai... Olha o choque. Que isso? Mínimo, né? Olha o choque. É o mínimo. E a linfadenectomia regional do hilo hepático ao longo da segunda porção do adenal, cabeça do pâncreas e tronco celíaco. Então, toda cirurgia oncológica só é oncológica se você associa com linfadenectomia. Todas as outras cirurgias que tira só o tumor e deixa o linfonodo para trás, a gente não considera como oncológica. Aqui, né, gente, é o mundo ideal, mas é o que tem que existir em um centro de tratamento oncológico, que é a congelação transoperatória. Então tá lá, né? O Rodrigo Hamilton operando um câncer desse. Um patologista, ele tem que estar a postos para aquela peça vai ser retirada da sala de cirurgia, entregue a ele e ele faz aquela leitura ali. E por que ele vai ter que sinalizar para o Rodrigo, pessoal? Porque vai depender do que ele encontrar, vai dar substrato para o Rodrigo. Tirar mais, tirar menos e fazer a decisão da anastomose bilio-digestiva. Então, gente, isso aqui é extremamente sério, né? Não somente para esse câncer, mas para todos os outros. Então, olha só, se o ducto cístico tiver acometido, vai ser obrigado a ressecar o ducto colédoco também. Então, vai ser uma ressecção muito maior. Às vezes vai a cabeça do pâncreas junto também. Então, o negócio que era para ser 4 horas, vira mais 8, vira 12. E quem está ali na equipe tem que ficar preparado para tudo que acontecer, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um parênteses, que aquela colecistectomia simples, ou seja, aquela que a gente faz lá no cálculo, ela também vai tratar. Em qual situação? Os tumores in situ e aqueles que são restritos à lâmina própria. Então, aquele câncer de vesícula incidental, ou seja, a galera que operou porque tinha cálculo, lá no pós-ópio, trouxe o resultado do histopatológico e descobriu isso, já é considerada tratada. Mas isso não exime da pessoa ser acompanhada durante 5 anos. A gente vai referir para a oncologia da mesma forma e vai fazer aqueles exames de acompanhamento durante 5 anos. Passou esses 5 anos, não apareceu mais nada, aí sim é considerada da cura do câncer. Por isso, gente, vou operar a vesícula, era só cálculo. Não deixa esse paciente boiar no universo, não. Ele tem que voltar e a alta só é dada quando você olha o histopatológico. Era só cálculo mesmo, policistite crônica? Tudo bem. Aí você pode pedir esse paciente para tchau, não volta mais, tá? Agora, se essa situação não tem como, ele vai ter que fazer ali o retorno com você. Aqui, pessoal, doença peritoneal, ascite, doença linfonodal além desse ligamento, envolvimento da veia porta ou artéria hepática comum, são considerados contraindicação ao tratamento cirúrgico, porque está relacionado a estadiamento avançado e, infelizmente, uma curta sobrevida. Então, às vezes, você vai fazer uma cirurgia de retirada em bloco dessa região, substituição de veia e de artéria, é uma cirurgia que o paciente pode morrer no ato operatório, ao invés de ele passar o pouquinho tempo que ele tem com os familiares. Então, é uma decisão difícil, mas a gente vai pesar pelo benefício desse paciente. A invasão direta de outros órgãos, pessoal, não é considerado critério de irressecabilidade. Então, que surto é esse? O problema é quando invade vaso sanguíneo. Mas quando invade estômago, colo transverso, é simples, é só tirar tudo em bloco. Enquanto não invade vaso,
gente ainda tem alguma coisa para fazer. Invadiu o vaso, infelizmente, é o primeiro parágrafo aqui do slide. Não invadiu é a ressecção alargada, principalmente nos pacientes com linfonodo negativo. Aí vem esse nome aqui de Dom Pedro I. Faz uma hépato, gastro, duodeno, pancreatectomia R0. Então eu tiro parte do fígado, parte do estômago, o duodeno e a cabeça do pâncreas. Aí assim, não sobra nada. Esse cai na prova. Aí tem essa massa aqui, Viu esse nome, estão vendo, a não? gente tira tudo em bloco. Posso te falar uma coisa? É fácil. A gente só vai ampliando assim e vai... Faz a tudectomia. Aí tudectomia. Tudectomia. Bota né? Teve uma vez que é um tumor de colo esquerdo, que não é nem muito comum. Só que pegou o estômago, pegou o baço, pegou um monte de coisa. Aí chegou um preceptor. Gente, vamos fazer uma tudectomia hoje. E o R1, né? Aquela privação de sono, falta de comida. Que é isso? Não tem muito conhecimento, tudectomia. E joga no Google. E o Google. E contou para um colega. Fulano, você estudou isso, né? Tudectomia. Eu falei, rapaz, não estudei isso não. Aí tinha um R+, meu que era de UR, pô, o cara fez federal. Eu falei, olha, não vi isso não, meus professores eram bons. E pergunta para um, pergunta para outro. E o medo de perguntar pro professor? Aí eu perguntei, porque eu era a única moça do grupo dos homens, mas eu perguntava. Eu falei, não, eu já tenho todo dia, né? Eu falei, tudectomia, você tá aí. O que é isso? Aí ele falou assim, Ivo, isso não existe não, Ivo, para tirar tudo. Eu achei que vocês tivessem entendido a minha ironia. Eu falei, não, Douglas, ninguém entendeu a ironia. Eu falava, queimei os coleguinhas. Aí ele falou para os meninos. Aí ele falou para os meninos que estava quieto, ele foi sacando. Falou, gente, é tudectomia com linfadenectomia paraórtica. Nossa, aí pronto. Os colegas quietinhos, ouvindo. Então, gente, eu quero que vocês três façam esse caso clínico. Cara, ele foi sacana. Para falar da tudectomia. E ele já assim, caramba, a gente tinha pesquisado nisso aqui, eu rindo quietinha. Falava, cara, que sacanagem. E eles ficaram assim, não, a gente vai fazer qual literatura que o senhor recomenda. Aí ele não aguentou, falei, gente, paralisar, isso não existe. Por quê? Gente, a gente tirou a parte esquerda todinha do homem. Foi rim, foi colo, foi baço, foi estômago. Na hora de tirar foi ótimo, na hora de reconstruir, haja cabeça para pensar o que ia fazer. Mas assim, por isso que ele falou, tirou quase tudo do homem, ficou um oco. Ficou um oco. Eu falei, meu Deus do céu, me deu agonia. Eu entrei na cirurgia e falei, meu Deus. Como é que a pessoa vive, né? Gente, o homem tá Boa vivíssimo. pergunta, sobreviveu? Tá andando em Itaperuna vivíssimo. Ficou com uma bolsinha de colostomia, porque também não tinha como. Mas assim, vivíssimo. Andando lá em Itaperuna de bicicletinha. De bicicleta, gente, anda até de bicicleta. Pois é, e sofreu isso aqui, ó. Vocês viram que a água tirou quase tudo do paciente, mas sobrevive, Eu tá sei. bonzinho depois. Mas Já com os médicos, a gente já tá tudo ruim, e o homem tá lá, andando de bicicleta, ele tem calor de Itaperuna. Então vamos lá, e a questão Sem da nada dentro. tudectomia, né, gente? Perguntar não ofende. Mesmo eu sabendo que eu ia tomar uns gritos, eu falei, eu vou perguntar, não tem nada a perder mais com a minha cirurgia, então vamos embora. Então vamos lá, pessoal. Doença localmente avançada. Então, muitas das vezes, existem condições que a gente não vai conseguir operar, mesmo sendo localmente avançada. Por quê? Às vezes o paciente não tem condição de saúde, às vezes o paciente tem o quê? Uma obstrução biliar, né? Tem uma colangite aguda. Então, a gente tem que tratar isso primeiro, antes da gente fazer uma cirurgia. Então, às vezes, essa doença localmente avançada pode ser considerada tecnicamente irressecável. Então, realmente existem algumas situações dessa daqui que a gente vai olhar e a gente não vai conseguir fazer nada, tá? Mas geralmente a gente é insistente e a gente acha que não, começa a ressecar um pouquinho quando veja se passou 12 horas e a gente já tirou tudo. E aqui existe a situação que a cirurgia ela é paliativa e não curativa. Então, pode ser os casos de obstrução biliar, ou seja, que
aquele tumor de vesícula biliar alcança a via intrahepática, principalmente aquele tronco dos hepáticos. Então aquilo ali já é mais complicado, não tem como você tirar o fígado como um todo. Então a gente pode fazer uma hepatoangiostomia acima do ponto onde o tumor está obstruindo, o paciente deixar de ter a síndrome ictérica, uma drenagem endoscópica. Então a gente leva lá, né, para o intensificador de imagem, coloca um dreno para melhorar a colangite, para melhorar a colestase ou via percutânea. E as situações de obstrução intestinal que a gente pode fazer um desvio de trânsito. Ou seja, a gente perpassa uma alça em cima daquele tumor ou simplesmente a gente faz uma ostomia. Pode ser ruim, mas ela vai dar um pouco mais de tempo para o paciente. É uma doença de recorrência elevadíssima, então logo após o ato operatório, né, a gente faz aqui radioterapia adjuvante. Olha a exceção aqui, o T1N0M0, que é a galera do in situ e daquele tumor restrito à lâmina própria. Ou seja, os incidentalomas que a gente já explicou. A sobrevida, pessoal, em quem é diagnosticado no estadiamento 4B, infelizmente vai ser menos que 10%. Então, é uma sobrevida muito baixa. Então, finalizada essa parte da vesícula biliar, a gente vai comentar agora dos colangiocarcinomas, que são os tumores derivados do epitélio biliar. E aqui a gente vai falar de todos eles, os intrahepáticos, perilares ou extrahepáticos, excluindo o tumor de vesícula, que é um caso à parte que a gente acabou de aprender, e o tumor de ampola de Vater, que já vai ser considerado como um tumor de duodeno, ou seja, da mucosa duodenal. É outros 500 que a gente vai resolver. Geralmente se resolve com a cirurgia de Whipple. Bom, os CC aqui, gente, o colangiocarcinoma, tá? Intrahepáticos, eles vão se originar dos pequenos ductos ou dos grandes ductos intrahepáticos, geralmente próximo à bifurcação dos ductos hepáticos direito e esquerdo. Então, olha que lugar caprichoso que essa porcaria cresce aqui. Então, é difícil. O que você vai ter que fazer? Fazer hepatectomia associada. Então, se acomete o ducto hepático direito todo, não adianta. É retirar o tumor e qual que vai ser, né, a extensão da cirurgia? Fazer hepatectomia direita. Aqui, na questão dos extrahepáticos, né, a gente faz uma divisão. Então, tem os tumores perilares, que vai até a confluência entre si, que é isso? A união do ducto hepático direito e esquerdo, com a transição do ponto que o ducto biliar comum vai estar posterior ao duodeno. Então, às vezes, pessoal, o negócio é tão localmente avançado que acaba grudando no duodeno também. Graças a Deus, é um tumor raro também. Ele vai representar apenas 2% de todos os tipos de câncer e até 30% dos tumores hepáticos. Então, quando a gente tiver aula de fígado, quando a gente fala de malignidade, a grande parte dos tumores malignos do fígado são metástase de outros tumores. Tumor próprio maligno do fígado, que é o hepatocarcinoma, geralmente está associado com o quê? Hepatite C, B. E também, às vezes, a gente entra, né, achando que é um tumor de fígado e, na verdade, é um tumor de via biliar intrahepática. Então, dos 100% dos tumores de fígado, 30% são colangiocarcinomas intrahepáticos, tá? Aqui, geralmente, tem um acometimento, né, em pessoas mais idosas, a partir da 7ª década de vida. O tipo histológico mais comum também vai ser o adenocarcinoma. E existem algumas situações, pessoal, de saúde que podem predispor ao aparecimento desses colangiocarcinomas. Então, a gente tem a colangite esclerosante primária, as pessoas que possuem cistos de colédoco, que são, né, anomalias congênitas, geralmente vai apresentar essa doença do colangiocarcinoma décadas, né, mais cedo do que o pico de incidência normal. Tem uma relação, né, tem um discreto predomínio em homens, até mesmo porque essa doença aqui, a colangite esclerosante primária, ela é mais comum em homens do que em mulheres, tá? Quadro clínico, a icterícia geralmente vai ser, né, a apresentação mais comum, então 90% das vezes esses pacientes vão apresentá-la. Além disso,
gente lembra que a bilirrubina é tóxica para a pele da gente, então começa aquela coceira, a dor abdominal, a perda de peso e febre, que a gente tem que pensar a questão da colangite aguda. Porque, gente, se eu tenho obstrução de via biliar, é muito além da icterícia, né? Eu tenho uma estase daquela bile, que vai me propiciar o quê? Infecção, e essa infecção leva ao quadro de colangite. Aqui, pessoal, né, a questão do tumor localizado em cima daquela confluência dos ductos hepáticos, né, geralmente vai ocorrer menos icterícia. Por quê? O ducto hepático direito e esquerdo, quando se unem para formar um hepático comum, é a via final de saída da bile. Então, os tumores que estão ali, óbvio que vão causar mais colestase do que aqueles que estão na periferia da via biliar intrahepática. Mas aí, apesar de não ter tanta icterícia, o que a gente vai observar? Mais dor, aumento unilobular do fígado e uma perda de peso mais acentuada. Então, colangite, acabei de explicar, a estase da bile leva à infecção da mesma e também, gente, manipulação de vias biliares por via endoscópica. Qual que é o exame que a gente pode causar uma colangite? A CPRE. Então, a gente ajuda para diagnosticar e às vezes para tratar, mas infelizmente pode acabar dando problema também. Sinal de Courvoisier Terrier eu não vou repetir, porque recuso, né? Acho que todo mundo aqui já sabe. Geralmente está presente nas lesões mais distais do ducto cístico, quando a obstrução já é completa. E a ascite e a hepatosplenomegalia, que acontecem em uma grande porcentagem dos pacientes, até 40% deles podem ter esses dois sintomas, geralmente vai significar invasão de veia porta. E por que é mau prognóstico? Acabei de falar na outra aula. Invadiu o vaso sanguíneo, lascou. A gente não tem muito o que fazer de forma cirúrgica para tirar aquele tumor dali. Então, a localização, a maioria das vezes a gente está localizado no colédoco. Isso facilita a vida do cirurgião, apesar de tudo. O ducto hepático comum, que já começa a confusão, que às vezes está bem no meio da confluência, a gente tira. Mas para fazer uma anastomose biliodigestiva dentro do fígado, o que eu falei na aula da semana passada? O que vai acontecer com esse fígado de repetição? Intestino, ele é estéril ou ele é contaminado? E o fígado é estéril ou contaminado? Estéril. O que vocês acham que acontece uma anastomose biliodigestiva dentro do fígado? Infecção de repetição. Fora a estenose da própria anastomose. Então, é um paciente que, se ele sobreviver, ele vai ter essas complicações cirúrgicas a longo prazo, né? Mas é melhor do que estar morto, né, gente? E a confluência dos ductos biliares hepáticos e ducto cístico, que aí também é bem difícil, é uma extensão maior ainda do que ressecar só o ducto hepático comum. Tem outras formas de classificar esses colangiocarcinomas, então a gente pode classificar em tumores de vias biliares superiores, que fica entre a superfície inferior do fígado até o cístico, terço médio, que é do ducto cístico até a margem superior do pâncreas, e terço inferior, que são as lesões localizadas da margem superior do pâncreas até a papila do adenal, tá? Mas geralmente a gente vai por isso aqui, né? A maioria do colédoco, então a gente vai conversar tumores de colédoco, tumores restritos ao hepático comum e por aí vai. Aqui, gente, lembrando que eu estou falando do extrahepático agora, tá? Intrahepático a gente já começou a comentar. Aqui, gente, essa figurinha, vocês vão lembrar do que da semana passada? De onde era o local das lesões iatrogênicas, né? É também a classificação de Bismuth, mas agora para os colangiocarcinomas, que a gente pode também ver na literatura com o nome de tumor de Klatskin. É a mesma coisa, tá? Então, eu posso ter um tumor localizado abaixo da união do ducto hepático direito e esquerdo. Pode ter um tumor ali, pessoal, bem na confluência. Posso ter um terceiro tipo, que pega a confluência e o ducto direito. Pode pegar a confluência e o ducto esquerdo. E esse aqui é o que ninguém quer diagnosticar, né, pessoal? Além de ser na confluência, pega os dois ramos e vai até lá em cima. Aí é complexo demais. O estadiamento, gente,
a gente só tem que saber uma coisinha. Tem um estadiamento próprio para o colangiocarcinoma intrahepático, tem outro para perilar e tem mais um para o colangiocarcinoma extrahepático distal, ou seja, o tumor de colédoco propriamente dito, tá? Então, não é o mesmo estadiamento para todos os colangiocarcinomas. A gente meio que vai dividir na galera que é intrahepática e na galera que é extrahepática, tá? Bom, então o que a gente vai ter de exame de estadiamento para a gente conseguir saber a extensão da doença? A gente tem as colangiografias, então a gente tem a CPLE, ou a gente também tem a CTPH, que é uma colangiografia transpercutânea. Então a gente coloca aqui, né, numa via biliar mais periférica, um dreno, para a gente poder jogar contraste. Tem um intensificador de imagem lá na hemodinâmica, então a gente joga o contraste e vai corando toda a via biliar. Aquela que está obstruída vai ser o ponto onde o tumor está localizado. E aqui, além de diagnóstico, pessoal, a gente faz uma via de tratamento dos pacientes com obstrução biliar. A gente deixa aquele dreno e a bile vai saindo. Então, a pessoa que está com colestase, ela vai melhorar a icterícia, melhora da colangite, e se for um caso até paliativo, a gente deixa aquele dreno por ali. A ultrassonografia, né? Depende do operador, mas eu posso ver doença? Posso. Pode ver uma dilatação ductal de segmento hepático obstruído. Então, a gente, né, tem essa lesão obstrutiva que vai ser sugerida pela dilatação maior que 6 milímetros em adultos normais e na ausência de litíase. Com Doppler, né, associada a essa ultrassonografia, a gente pode avaliar a invasão do sistema portal. Não sei se vocês já fizeram uma ultrassonografia de abdômen total, mas vê os grandes vasos do abdômen, da aorta e da veia porta também. A gente vai ler aquilo ali. Tomografia, gente, abdômen superior com pelvis e com contraste. Não adianta ser sem ele, porque a gente não consegue desenhar a vasculatura para saber se foi invadido ou não. Então, a gente vai usar para detectar tumor intrahepático, o nível que está obstruindo e a presença de atrofia hepática, né? Ou seja, se pegou um ducto hepático inteiro. Poxa. Então, para onde vai drenar para aquele lóbulo, ele vai começar a ficar atrofiado. E, geralmente, às vezes, a gente vai ter que fazer a patectomia associada. Então, vai ter uma sensibilidade limitada para a doença extranodal, ou seja, as metástases para linfonodo periaórtico, pericaval ou da artéria celíaca. A colangio-ressonância magnética. Então, o que a gente aprendeu na aula passada? Ela faz uma imagem tridimensional de toda a árvore biliar, não só a intra, mas a extrahepática também. Então, às vezes, se eu tenho uma dificuldade pela tomografia, eu posso solicitar. Que aí eu faço uma avaliação de todas as vias biliares e ainda posso ver, né, se tem alguma estrutura vascular que foi atingida. Aqui a gente tem mesmo, temos a videolaparoscopia, principalmente para olhar doença peritoneal. O PET-TC, todo paciente oncológico tem que ser submetido a ele, que vai ver a questão da metástase à distância. E a ultrassonografia endoscópica, principalmente para o tumor de colédoco, como eu expliquei lá, ainda falando de vesícula. Então, o estadiamento, né, vai estar envolvido não só com a condição do tumor, mas as condições de saúde também do paciente. Mesma historinha de sempre. A ressecção cirúrgica ainda vai ser o melhor tratamento relacionado aos outros que a gente está ofertando. E cerca de 75% dos pacientes eles são considerados operáveis nesse estadiamento, com uma possibilidade de ressecção que basicamente está quase de 0 a 100. Ou seja, tudo pode acontecer, porque são tumores, né, muito agressivos, é uma replicação rápida. Então, imagina nível de SUS, que é um paciente que demora a ficar voltando. Às vezes, quando a gente mostra o exame, o tumor estava de um jeito no dia que ele fez o exame. No dia que ele vai operar, já pode estar de outro modo. Já não é mais o que ele tinha encontrado. Então, geralmente, o que a gente faz de gambiarra? A gente interna o paciente dias antes, faz os exames todos de estadiamento, faz o planejamento cirúrgico interno ali naquela
Já vi muito acontecer. Às vezes a gente estava acompanhando ambulatorialmente, interna, os preceptores, vamos pedir outro exame para ver? Já estava com paliativo. Então a gente tem que ter atenção no timing aí. Mas saiu uma lei que até um mês o paciente oncológico tem que começar a fazer. Gente, não sei o que isso vai acontecer. Vai acontecer com um mês, a pessoa vai chegar lá, no tratamento correto, isso não vai acontecer. Bom, exploração cirúrgica, né, vai ser indicada tanto para o diagnóstico histopatológico, se eu não tenho como saber outro método, né, vias biliares, é complicado isso. Eu não tenho como saber o histopatológico pré-operatório. Basicamente, eu vou ter que operar para saber o que era aquilo ali. Mas até mesmo, né, ter a possibilidade de um procedimento paliativo nos casos que a cirurgia curativa não for possível. Então, às vezes, a gente entra, e hoje, né, a laparoscopia é muito boa por causa disso, que a gente passa aquele vídeo, olha as condições intraabdominais, olha alguma coisa, se for, né, possível também, e a gente consegue determinar melhor uma cirurgia, né, um tipo de tratamento para esse paciente. Então, aqui, quando a gente fala de tratamento cirúrgico curativo, a ressecção que é considerada como R0, né, tem aquela margem de no mínimo 5 milímetros, avaliadas pela congelação intraoperatória, associada ao restabelecimento do fluxo biliar e a preservação funcional do fígado remanescente. Então, a gente tem que bater 3 metas quando a gente faz uma cirurgia de colangiocarcinoma. Dos intrahepáticos, geralmente, o que vai acontecer? Que eu venho batendo na tecla. Eu vou tirar o ducto hepático que está envolvido e ressecar o fígado que está ao redor dele. Então, é uma hepatectomia associada, tá? O benefício, né, gente, da linfadenectomia portal de rotina deve ser confrontado com o risco de desvascularização do ducto hepático comum. E por que eu coloquei essa frase aqui? Que isso, às vezes, é um grande motivo da anastomose bídio-digestiva ficar estenótica no futuro. Porque aquela região ali, do linfonodo, ela é muito pobremente vascularizada. E linfonodo anda junto de vaso sanguíneo. Se eu tenho que tirar o linfonodo, eu descasco a pelinha dos vasos sanguíneos. Então, aquela região ali, ela fica completamente desvascularizada. Então, a gente tem que pesar. Mas, se tiver doença, é óbvio que a gente vai, né, confrontar de fazer a linfadenectomia e depois a gente vai resolver. Tumor periférico, geralmente não se indica a linfadenectomia da região hilar, por quê? Está longe. Então, onde você ressecar na periferia do fígado, já vai ser uma margem R0. Você não precisa, porque senão você vai ter que fazer hepatectomia total, aí é transplante. Tumor central, né? Ou seja, aqueles que estão localizados ali a nível da bifurcação. Então, às vezes a gente precisa ressecar a parte extrahepática também, para a gente ampliar essa margem lateral e vai fazer a linfadenectomia ali hilar de forma invólucra. Aqui, pessoal, o terço inferior do canal biliar é quem? Colédoco. Aí eu vou tratar pela duodeno-pancreatectomia, que é a famosa cirurgia de Whipple. Os tumores, gente, do tipo Bismuth 1 e 2, quais que são aqueles? Estão próximos da bifurcação, mas ainda não são na bifurcação. E o 2 já é em cima da bifurcação propriamente dita. Então, a gente vai ter que ressecar o ducto hepático direito, o esquerdo, o ducto hepático como um todo, o colédoco, a vesícula, linfadenectomia e reconstruir isso aqui. O hepático, que é o que sobra lá em cima, pequenininho, e uma alça de jejuno, e a gente reconstrói Y de rua. Então, a gente pega ali o ângulo de trás e conta 1 metro. Aí, secciona o jejuno no meio. Aí, a parte distal do jejuno, a gente leva lá em cima para anastomosar com o ducto hepático que sobrou. E aquela parte de baixo, proximal do jejuno, a gente faz uma anastomose com a parte distal que subiu. Aí fica bonitinho para o de rua. Ela morreu, ela
Por favor, esse aí que tá bravo. Eu não tenho Deus estrutura do pra céu. ficar esses horas tudo numa cirurgia dessa não, gente. Socorro, Deus. Tem não tem. Meu Deus do céu. Eu tenho que malhar. Vamos lá. Aí a gente faz assim. Não, ontem, hoje também. Aí tava aqui, tem um ângulo de trás. Se tiver um neném só, você vai ficar muito decepcionado? É isso que eu queria Aí muito. pronto, é assim que fica. Não, né? Esse aqui é a alça distal. Se tiver, tem dois aqui, ó. Tá doido também. Deixa ela lá uma semana na sua casa pra ver se ela vai querer dois. Deixa ela lá na sua casa uma semana pra ver se ela vai querer dois. Eu também não. Eu também não. Você não tá entendendo. Ontem, gente, eu só escutei a voz. Aí eu falo, Deixa ela, tá fazendo isso. Pronto, pessoal. Aí vai ficar assim, dessa forma aqui. A alça distal sobe para nós compensar com o hepático de costomia e o Y de mu, que fica assim bonitinho, tá bom? É a alça proximal do jejum, que tá aqui o ângulo de trás. Né? tira a foto aí, gente. Flexura do organo jejunal. Ô, triste. Tira a fotinho com marca, porque agora eu estou blogueira. Então olha pra cada foto. É, deixa eu tirar. Vocês vão ver só, tá? Não, peraí, deixa eu fazer pose. Peraí. Muito bom, muito bom. Tirar a foto bonita, hein, gente? Bonita aí, André. Andressa tá de frente, vamos virar aqui pra câmera. Achei que era você. Não é a foto bonita, é a sua presença. Eu olhei o dedo. Tá bom. Tira essa cadeira daí, ó. Tira essa cadeira. É. Vamos melhorar esse negócio aí. Pera aí. Acende a luz. Acende a luz aí, ó. Acende a luz. Acende, aê. Apaga só a da frente. Assim, Tira o vai. microfone da mão. Não, ué, ela tem que estar dando Tá aula. falando aí. Isso aqui é o bate de costomia, tá, pessoal? Se eu começar a rir, né? Eu tô desenhando. Não, desenho, acho que assim tá bom. A coach dela falou que tem que ser assim. É, então tá. Então, pessoal. Então, no período fica aquele negócio, professor, vamos dar uma área de desenho pra gente desenhar? Vai que na prova eu coloco desenho, né? Não, Olha, Não. gente, desenhar isso aqui é mole. É, pensando bem, gente, é assim. É, pensando bem. Vai fazer uma tripinha pra um lado, a tripinha pro outro e É, em cima. é. Gente, isso aqui é mole, ó. O Y e aqui o Outro hepático. É, Sobrou. Outro Y. É. É, um Y em cima e um Y de lado. E aqui é quase meu nome, só falta o nome aqui, que faz o nome da professora, então vocês decoram assim. Tá bom? Então vamos voltar. Ai, Pode apagar ali, sim. Voltar, né? Que a gente ainda não virou influencer, a gente ainda tá pobre, então vamos continuar aqui. Vamos lá, gente. Então, no caso do bismuth 3, que é aquele que pega um lado inteiro, ou esquerdo ou direito. Então, a gente vai fazer a ressecção dos mesmos e a hepatectomia associada. Até mesmo que se eles estão obstruídos, o fígado no qual eles estavam drenando está atrofiado. Então, também não ia adiantar deixar esse fígado para trás, que ele já é insuficiente. Tratamento adjuvante, pessoal, sempre vai ser associado, né, após o ato cirúrgico, porque é uma doença com elevado índice de recorrência. Aqui não se aplica terapias neoadjuvantes, tá? Porque não vai trazer benefício nenhum. Esse tumor ele não diminui de tamanho. Então,
Então, muitas das vezes, o tratamento neoadjuvante, ele vai servir para o tal do downstaging, que foi uma coisa que a gente viu lá nos tumores proximais, de esôfago e de estômago. E também a gente pode ofertar o tratamento paliativo. Então, a gente fez o estadiamento, então parou naquelas condições que a gente não tem como ofertar o tratamento de cura, então a gente vai fazer a quimioterapia paliativa. E dentro do que a gente tem em paliativo, a gente tem que lembrar que tem a paliação não cirúrgica e a paliação cirúrgica. Então, o paciente ele vai ser submetido a uma cirurgia, mas essa cirurgia não significa que a gente vai tirar o tumor todo. Ou seja, a gente não vai conseguir chegar a uma cirurgia R0. Ou é uma R1, a maioria das vezes vai ser uma R2, né? Que vai ser a cirurgia higiênica que a gente fala, que é aquela cirurgia que a gente tira grande parte do tumor para a gente desobstruir alguma coisa, mas infelizmente vai deixar o tumor para trás. Então, quais são os pacientes que infelizmente eles caem nesse tipo de tratamento? Quando a condição clínica do paciente de risco é aquele paciente que é extremamente emagrecido, é aquele paciente que está com uma colestase há muito tempo, uma colangite de repetição, doença residual micromacroscópica após a ressecção, ou seja, foi uma cirurgia R1 ou R2, deu isso patológico, doença localmente avançada e ressecável, inoperáveis à apresentação inicial, então a gente acaba tendo que fazer a quimioterapia paliativa, doença local recorrente após um tratamento potencialmente curativo inicial. Então, o paciente de 5 anos de segmento, no 3º ano, dá que a doença voltou, geralmente no local onde foi feita as anastomoses, e o paciente que às vezes as condições locais são boas, mas ele já apresenta metástase à distância. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma imagem, né, de uma CPRE, basicamente aqui nos tumores distais, ou seja, nos tumores de colédoco. E aqui, se os senhores veem, é uma prótese biliar. Então, a gente faz a CPRE. Então, aqui vocês percebam, né, que está localizada a tumoração aqui no colédoco e ela é algo expansível. Então, o endoscopista cateteriza a ampola de Vater, joga essa prótese que abre. Então, dessa forma, o que acontece? Resolve a obstrução biliar. Então, vai resolver uma colangite, né? O paciente deixa de ficar ictérico, deixa de ficar florido, ele melhora essa parte. Mas, infelizmente, o tumor ainda fica ali localizado. Isso aqui é uma imagem, né, do intensificador de imagens. Após a colocação dessa prótese, a gente vê aqui essas coisinhas metálicas aparecendo, que é a extensão onde ela foi colocada, e ela amassa o tumor para poder passar o fluxo de bile normal ali. Nossa. Bom, então as cirurgias paliativas, elas têm o intuito de derivar a via biliar e vai fazer de acordo com o segmento acometido. Então, o acometimento do terço distal, a gente pode fazer ou uma colédoco-jejunostomia ou uma hepático-jejunostomia de forma habitual, ou seja, basicamente é a mesma cirurgia que a gente oferta para o curativo. Só que qual que é a diferença aqui? A gente não recebe o tumor. A gente faz essa hepatojejunostomia, mas o tumor fica localizado aqui. Ou a gente pode fazer o quê? Que eu acabei de falar, CPRE com prótese biliar. Posso também colocar um tubo T de Kerr, ou seja, ao invés de eu fazer uma derivação biliodigestiva, eu abro essa parte aqui do hepático jejuno, coloco esse tubo por via laparoscópica e ele vai drenando aquela bile que não está sendo escoada, tá? Alguns quadros, né, de dolorosos mais graves, como a gente está perto ali do plexo celíaco, que é onde tem a inervação do abdômen superior, e por causa da metástase linfonodal, esses quadros dolorosos desses pacientes são horríveis. Então a gente pode jogar álcool a 90%, que é o chamado álcool absoluto, em cima desse plexo celíaco. Então isso, né, vai reduzir o aporte de morfina para esse paciente. Então nessa cirurgia paliativa a gente já aproveita e já faz isso. A gente escava ali aquele plexo neural e joga o álcool 90%. Joga mesmo. Então ele meio que paralisa a inervação e o
paciente deixa de sentir aquelas dores intensas da tumoração. Tá? Tem a frase de efeito moral. Quando a moral está baixa,